Olá, segundo ano. Vamos ver nossa aula de física hoje. Ela é uma aula completamente teórica. Nós vamos dar uma revisada sobre calor, né? Nós vamos entender as formas de transmissão de calor. Mas para nós entendermos as formas de transmissão de calor, vamos dar uma relembradinha no que é calor. Calor não é só quando a gente está se abanando porque o sol está quente. Calor é transmissão de energia de um corpo para o outro. E isso ficou bem fixado na nossa mente quando nós falávamos acerca disso aí. Bom, existem formas de transmissão de calor que na verdade nós vivemos. É como eu costumo dizer, tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia é aquilo que nós vemos na escola de uma forma científica, de uma forma explicativa, justificativa. Na verdade, aquilo que nós estudamos é a justificativa daquilo que nós vivemos. E a transmissão de calor não é diferente. Ela é dada de três formas: por condução, por convecção e por irradiação. Bom, eu costumo dizer que um grande laboratório científico que nós temos é a nossa casa. Quando nós estudávamos química, eu já falei que a cozinha é um laboratório. Mas, na verdade, também para entender a física, nós também precisamos nos reportar para o nosso dia a dia, e a cozinha é um lugar muito bom, um lugar onde se faz alimentos, né? Um lugar onde nós estamos cozinhando, lugar onde nós estamos esquentando aquela deliciosa comida feita na nossa casa, e um lugar que emana calor, principalmente com a geladeira ligada, com o fogo ligado, com as lâmpadas acesas, também a gente sabe que tem calor. E a gente pode sentir esse calor, que é a transmissão de um corpo para o outro, dentro da nossa cozinha. Por exemplo, quando eu encosto sem querer o braço, a mão ou a perna no forno, a mão na panela, e a gente tira imediatamente, porque o nosso ato reflexo diz pra gente que a gente recebeu uma temperatura alta, então assim, a gente reage. Na verdade, foi passado calor de onde nós nos encostamos para nós. Bom, os próprios alimentos, eles recebem esse calor também. A partir do momento que eles são cozidos, é porque há um aumento de temperatura. Não podemos esquecer que o fator determinante para a transformação da temperatura, dos estados físicos da matéria é a temperatura, portanto, a temperatura incide no calor. Então, conduzir é quando de um corpo muito próximo nós recebemos o calor. Quando de um corpo muito próximo nós conseguimos sentir aquela transmissão de temperatura. Aí você me pergunta, professor, e quando a gente coloca a mão no freezer e aí a gente tira porque o gelo também dói, é uma transmissão de calor? Porque calor não significa alta temperatura. Calor é transmissão de energia, que pode ser na baixa temperatura. Por exemplo, quando eu estou com frio, que eu procuro um agasalho, que eu procuro um blusão, que eu procuro um edredom, eu estou procurando uma forma de me aquecer. Então eu recebo daquele corpo a energia suficiente para me aquecer. Então foi conduzida de um corpo para outra energia, fazendo com que a gente tenha um bem-estar. Assim, para os alimentos serem cozidos, assim quando eu infelizmente toco a mão no fogo ou quando eu coloco a mão no freezer, eu estou recebendo calor. E esse método é chamado de método de condução, quer dizer, foi conduzido de um corpo para outro corpo este calor. Mas eu também falei aqui acerca das geladeiras, né? As geladeiras nós sabemos que ela trabalha com gás e que há um fluido. Por exemplo, na nossa sala de aula também, quando o tempo está muito quente, o ar-condicionado é necessário ser ligado, ou é necessário que a gente realmente receba uma temperatura mais amena para que a gente possa suportar. Bom, quando a condução é feita, esse processo é feito através de fluidos, né, de líquidos, que são os fluidos no interior dos eletrodomésticos, nós estamos dizendo que
houve uma transmissão de calor por convecção. Por que convecção? Há uma troca de correntes de ar. Há uma troca, então a geladeira com o seu fluido, com o seu gás, ela troca o ar quente pelo ar frio. O ar condicionado, você vê que quando a gente liga o ar condicionado, a priori a gente recebe um calor, né? Aquele vapor quente, que depois ele vai sendo convertido. Olha aí a palavra convecção sendo bem utilizada. Então ele vai sendo convertido e aí a temperatura vai ficando amena. Então houve sim a presença de um fluido, houve sim um elemento que capacitasse a transformação de calor e que esse calor fosse transmitido pelos corpos que ali estavam. Então, quando há presença de fluido, é uma forma de transmissão de calor por convecção. E também nós temos a forma de transmissão de calor mais comum. Quando nós estudamos as transformações dos estados físicos da matéria, nós vemos sobre a evaporação. A evaporação ela é classificada em calefação, ebulição e vaporização. Vamos dar uma relembrada. O que é calefar? Por exemplo, quando você joga água em uma chapa quente. A gente vê isso muito comumente nas lanchonetes, nas padarias. Quando nós vamos fazer um lanche, você quer um misto, você quer um pão com ovo, você quer um hambúrguer. Então, geralmente ali, eles para limparem, além deles rasparem ali a chapa, eles vão lá e jogam água. E aí você percebe que sobe aquela fumacinha, né? É isso? Isso calefou. A água esteve em contato com a superfície quente e imediatamente ela se transforma em vapor. A ebulição é o comum quando a gente coloca água para fazer o café, que ela ferve. Quando os alimentos também fervidos na panela, eles são feitos por ebulição. É o comum. E vaporização, quando evapora. Então é muito comum quando se estende a roupa no varal, a roupa está molhada e o vento vai secando, ou seja, eles recebem o calor do vento e aí vai secando a roupa, porque aquela água vai se evaporando, ela vai saindo dali. E o que é que isso tem a ver com isso, com o que eu estou falando? Eu estou falando que nós diariamente recebemos irradiações. E a irradiação maior que nós recebemos é exatamente da luz do sol. Então, todo o calor do sol, ele nos é transmitido pelos seus raios UV, ultravioletas. Nós sabemos também que hoje há uma grande incidência de doenças causadas na pele, exatamente por conta desses raios ultravioleta do sol. Aí você vai me perguntar, professor, o sol está ficando mais quente? Não, não é o sol que está ficando mais quente, mas nós sabemos que a camada que protege a Terra da incidência dos raios do sol, que são muito quentes, é a camada de ozônio, que é feita da união de cada 3 átomos de oxigênio. Só que com os poluentes que são lançados na natureza, nós percebemos que essa camada tem sido destruída, estão sendo feitos buracos dessa camada, então elas não conseguem impedir a entrada dos raios solares. Por isso que hoje os dermatologistas, os esteticistas, eles têm nos aconselhado muito a usarmos os protetores solar. E a gente vê que cada protetor solar tem um grau, né, grau 20, grau 30, de acordo com a sua pele, de acordo com a presença da melanina na sua pele. E aí você vai entender o quê? Eu sou exposto ao sol todos os dias. Todos os dias o sol brilha. Nos dias nublados, ele chega com menos intensidade, mas nós recebemos. E isso é uma forma de transmissão de calor. Também não é só a luz do sol, os raios ultravioletas, os raios infravermelhos, quando nós estamos fazendo fisioterapia, quando nós temos um machucado, quando recebemos aquelas luzezinhas que a gente vê nos consultórios de fisioterapia, a gente percebe que ali nós estamos recebendo calor e é por irradiação. Essas são ondas magnéticas e eletromagnéticas que trazem esse calor para nós. Então, nós entendemos hoje que
A transmissão de calor é feita por condução, convecção e irradiação. Nós sabemos também que nós não podemos de forma alguma viver a parte de tudo isso aí, porque isso faz parte da nossa vida. E nós temos aí, no módulo 12, na página 7, nós temos um experimento, né? Eu queria que você desse uma olhada aí, tem escrito assim, ó, nesse experimento você poderá observar o que acontece com a fumaça quando se impede a formação de correntes de convecção. Sendo assim, a gente vai terminando nossa videoaula de hoje. E eu espero que você tenha entendido, você tenha aprendido. E muito em breve a gente vai ver e vai fazer algumas aulas práticas para entendermos mais. Um abraço e até a próxima.